Gravando. Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aí no nosso canal, onde a gente está numa série efetivamente aí para o concurso do BNDES, para o cargo de cibersegurança, beleza? Se você caiu aqui pela primeira vez neste vídeo em específico, saiba que essa é a nona aula, né? É a nona aula referente a essa série de aulas que a gente está fazendo em relação a cada ponto ali do edital no que tange a cibersegurança, mas é logo aquele primeiro tópico ali de segurança ofensiva, beleza? Então, hoje, essa aula aqui em específico, a gente vai tratar do item 1.9 do teu edital, onde fala sobre ferramentas de hacking, beleza? Que a gente vai trazer aqui algumas ferramentas como o Burp Suite, o AMAS, né, Nmap. Vamos falar sobre algumas principais, né, alguns principais objetivos dessas ferramentas, beleza? Eu trouxe aqui, como vocês podem ver, algumas questões, como de costumes, ou seja, a gente tenta trazer um pouco a teoria em cima das questões, tá? Então eu trouxe aqui em torno de 15 questões efetivamente, beleza? 15 questões para a gente poder debater, para ter uma conversa bem tranquila ali, só para a gente ter uma noção geral sobre este tópico, né? Para você ter aquela primeira impressão sobre este tópico efetivamente, beleza? No que tange a ferramentas de hacking, beleza? Então, se você caiu aqui nesse canal, né, e está assistindo essa aula aqui pela primeira vez, saiba que essa aula é a continuação dessa série que a gente está fazendo do tópico de segurança ofensiva do edital do BNDES, beleza? Tranquilo? E, já que você está aqui, deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, dê o feedback aqui nos comentários, tá? Vai ser muito importante aí para mim, até para eu, né, poder ajustar as aulas de acordo com a demanda de vocês, beleza? Tranquilo? Então, vamos embora. Deixa eu sair aqui da frente, como de costume. Deixa eu ver aqui, tá gravando direitinho. E simbora. Beleza, galera? Deixa eu botar aqui a caneta. Pronto. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, deixa eu só destravar aqui minha caneta digital e simbora. Vamos lá, caneta vermelha. Bom, ferramentas de hacking, beleza? Você já tem que ter em mente que se trata do teu edital e você tem que pelo menos conhecer algumas delas, tá? Pode até não querer, né, não dar tempo de conhecer todas elas, mas eu acho que você deveria, né, por exemplo, abrir o teu Google aí, por exemplo, e colocar ali pelo menos o que é cada ferramenta, qual é a principal qual é o principal impacto que essa ferramenta vai ter em relação no que tange as técnicas de ataque e hacking, beleza? Você precisa saber pelo menos o objetivo de cada ferramenta dessa, tá? Não vá para a prova sem efetivamente pelo menos ter parciado sobre os objetivos de cada ferramenta, tranquilo? Beleza? Então, questão de número 1, já trazendo aí de cara, questão de número 1, onde ele fala assim: um analista de segurança está realizando um teste de penetração, beleza? Um teste de invasão, beleza? Um teste de invasão em uma aplicação web, beleza? E decide usar o Burp Suite, tranquilo? Para interceptar e analisar solicitações HTTP entre o seu navegador e o servidor. Beleza? Opa, deixa eu ver aqui, galera, que parou. Ah, voltou. Tinha dado um apagão aqui, mas voltou já a gravação. Tranquilo. Então, vamos voltar aqui para interceptar e analisar as solicitações HTTP entre um navegador e um servidor. Então, imagina o seguinte: você está aqui no teu, digamos, você está aqui no teu computador, beleza? Teu computador aqui é o seu hardware, beleza? E imagina aqui que você tem uma outra camada, que é onde está o teu sistema operacional, beleza? E no teu sistema operacional você tem vários aplicativos instalados, digamos assim, tá? Tranquilo? Um deles é, efetivamente, vou até botar de outra cor aqui, só para você ter uma ideia. Um deles é o teu navegador.
Tranquilo? E você tem um Burp Suite, ou seja, o Burp Suite ele vai interceptar todas essas solicitações que você faz via navegador. Ou seja, você tem lá o servidor da Google, por exemplo, google.com, digamos assim, beleza? E o seu navegador quer, de fato, o quê? Fazer uma conexão direta para o site da Google. Você vai digitar o google.com, né? E ele vai acessar o site. O que o Burp Suite faz? O Burp Suite ele intercepta, tá? Jamais esqueça isso. Imagina que a gente tem o Burp Suite aqui instalado. Burp Suite. E o que ele vai fazer? Quando você digita o Google, né? Antes, obviamente, de digitar o Google no navegador, você vai configurar um proxy no teu navegador. O que isso significa? Que todo site que você tentar acessar vai inerentemente passar pela análise do proxy. Ou seja, quando você quer acessar o Google, primeiro a requisição vai bater no Burp Suite, uma vez que você configurou o Burp Suite para ser um servidor proxy no teu sistema operacional, beleza? E você seta lá no próprio navegador que o Burp Suite ele será, né, o teu navegador. Mas como faz isso? Quando você configura, abre o programa do Burp Suite, você ativa, né, a interceptação, né, deixar a interceptação on, né, deixar a interceptação ligada. Ou seja, a partir desse momento, ele vai abrir uma porta específica. Geralmente a porta é 8080, né, do Burp Suite para se transformar num proxy. Ou seja, você vai chegar aqui no teu navegador, vai configurar um proxy. E, a partir desse momento, todo tipo de acesso ao google.com, ao globo.com, ao terra.com.br, qualquer site na internet, por exemplo, vai passar inerentemente pelo Burp Suite e depois o Burp Suite deixa passar essa interceptação, beleza? Ou seja, deixa passar essa solicitação, essa requisição, beleza? Então, aqui acontece a interceptação. É isso que o Burp Suite faz, beleza? Tranquilo? E aqui dentro existem algumas features, ou melhor, algumas características, algumas funcionalidades que vão permitir você modificar, né, essa requisição, alterar determinadas flags ali dentro, né, para que você consiga efetivamente fazer uma conexão customizada, né, modificada ao site de destino. No caso aqui, no nosso exemplo, o google.com, né? Então, o Burp Suite ele faz esse papel de interceptar e analisar essas solicitações, muitas das vezes modificando o conteúdo dessas solicitações, dessas requisições. Afinal de contas, ele vai ser o teu proxy, ou seja, inerentemente ele vai interceptar. Beleza? Então, sendo assim, a gente já consegue partir para as questões, porque a gente já tem uma visão geral do que é o Burp Suite. Beleza? Qual é a finalidade principal do Burp Suite, né, que o analista deve usar para modificar? Ou seja, ele está querendo o quê? Modificar as solicitações e respostas durante o teste. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Alternativa: Spider, Intruder, Repeater, Scanner ou Proxy? Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Beleza? Tem que ter em mente. Deixa eu voltar aqui para a cor vermelha, beleza? Dentro do Burp Suite existe, como eu disse, várias funcionalidades. E uma dessas funcionalidades é a Spider, a Intruder, Repeater, Scanner, a própria função de Proxy, beleza? Todas essas 5 que eu listei são funcionalidades que realmente existem dentro do Burp Suite, tá? Então, porém, dessas funcionalidades, dessas 5, qual realmente realiza ali a modificação e as solicitações durante o teste, durante essa conexão? E aí, qual que vocês acham? Galera, já de cara é o repeater, ou seja, é o repeater que vai permitir ali modificar e realmente enviar, né, as solicitações. Beleza? O repeater ele é mais uma funcionalidade específica do Burp Suite que permite realmente o analista modificar e reenviar essas solicitações, tá? De forma manual até, tá bom? Então, é a ferramenta, assim, digamos assim, ideal para testar as aplicações web, tá? Pois ela realmente permite esse tipo de modificação a nível de requisição,
tá bom? Beleza? Essa é uma funcionalidade principal para quem precisa ajustar os diferentes valores ali, muitas das vezes, em das solicitações. Imagina que você quer fazer um login, né? E ali no login, na página inicial, né? Digamos assim, vamos supor que tem um login. Aí não tem aquele campo de senha, por exemplo, digamos assim, tá? Imagina que você quer, de certa forma, modificar alguns parâmetros, né? Você pode usar a funcionalidade repeater, né? Para justamente quando essa requisição, antes de chegar no site do Google, né? Por exemplo, ou qualquer outro site que realize o login, o Burp Suite vai interceptar, vai intermediar primeiro e você aciona a funcionalidade de repeater para modificar os parâmetros aqui dentro e ficar enviando várias requisições de login, né? Com usuários e senhas diferentes um do outro. Entendeu? Beleza? Isso é interessante para justamente você enviar uma requisição com um login e vai retornar uma resposta do servidor. Aí vamos supor que você quer repetir de novo. Pô, eu não quero ter que forçar de novo uma nova requisição. Não, eu quero aproveitar essa requisição, esse looping aqui de requisições, para eu modificar essa solicitação de login. Essa foi a primeira tentativa, né? Aí agora eu vou fazer a segunda tentativa, ou seja, vou me aproveitar ainda dessa requisição, vou enviar uma nova um novo login e senha e eu vou ter uma resposta. Eu quero aproveitar de novo porque eu quero alterar meu login e senha. Então, vamos enviar mais uma requisição e ter uma outra resposta. Basicamente é isso que o repeater ele vai se aproveitar de uma única requisição, digamos assim, tá? Uma única requisição. E com essa requisição ele vai repetir, ele vai efetivamente repetir essas requisições diversas vezes de acordo com a customização que você quer, entendeu? Então, essa realmente é uma funcionalidade muito interessante aí do Burp Suite, beleza? Professor, Spider. Cara, o Spider aqui não faz essa funcionalidade, mas ele é uma grande, isso é importante vocês saberem, ele serve para mapear o aplicativo. O que que significa? Isso é como se ele fosse um crawling, tá? Um web crawling ali, né? O Spider, ele é uma ferramenta de rastreamento. Tá? De rastreamento que vai automatizar a navegação no aplicativo web, tá? Para mapear o quê? Para rastrear o quê? A estrutura e identificar todas as páginas do teu site, né? Beleza? Mas ele não é usado aí efetivamente para modificar solicitações e respostas. Isso aí quem faz é a própria funcionalidade do repeater, beleza? Intruder aqui ele serve para automatizar ataques de força bruta, beleza? Fiz questão de trazer pelo menos alguns tópicos já respondidos, justamente porque é aquilo, apesar da gente estar fazendo exercício, a gente está trazendo à nossa memória, né, assuntos, né, como se fosse revisão, inclusive, para a prova, beleza? Não só prova objetiva, mas para dar uma ideia, né, e você ter subsídios teóricos, práticos para a tua prova discursiva. Afinal de contas, a gente não sabe qual o tema da prova, né? Então, a gente pelo menos precisa ter essa ideia de, né, informações suficientes sobre cada tópico do edital. Tranquilo? O Intruder, então, ele é uma ferramenta que permite realizar ataques automatizados, tá? Lembre-se sempre disso, ataques automatizados, e um exemplo dele é a própria força bruta, tá? Para quê? Explorar vulnerabilidade. Embora útil, né, para testar a segurança de autenticação e outros pontos fracos dentro da aplicação web, o Intruder ele não é projetado para modificar solicitações e resposta, beleza? Tranquilo? Scanner, o próprio nome já diz, né? Ele vai identificar, vai escanear o que? Vulnerabilidades de forma automática, tá? O scanner é usado para realmente, não esqueça disso, realmente é usado para identificar automaticamente vulnerabilidades de segurança em uma aplicação web, tá? Realizando uma análise assim, enorme para encontrar problemas de segurança, beleza? Isso que é o scanner, isso que o scanner ele se propõe a fazer dentro do Burp Suite. Beleza? E o proxy?
próprio nome já diz, né? Quando você inicializa o Burp Suite, todo mundo que vai usar o Burp Suite, ele precisa ativar a interceptação. E como que ele faz isso? Por meio do proxy. Ele cria um proxy com a porta 8080 por padrão, né? E para justamente interceptar essas requisições vindas do navegador. Só que só o fato de você ativar não significa que a interceptação já vai ocorrer, vai acontecer, né? Não, você tem que realmente, uma vez ativado o proxy, você tem que vir aqui no seu navegador e configurar o proxy, beleza? Apontar o IP e a porta do proxy, beleza? Tranquilo? Então aí, nosso gabarito efetivamente aí é a letra C, tranquilo? Vamos lá. Questão de número 2, mais uma questão aí que inclusive está no teu edital, que é a ferramenta A+, beleza? Vamos lá. Um pentest está realizando uma avaliação de segurança para identificar subdomínios associados a um domínio específico, beleza? Ele deseja usar a ferramenta A+, para essa tarefa. Então, já de cara, já coloca aí no seu caderno que o A+, ele serve justamente para isso, tá? Ele serve justamente para reconhecimento, tá? Já coloca aí o A+, ele serve para fazer o reconhecimento de quê? De domínios. E, por consequência, subdomínios. Subdomínios dos diversos sites espalhados pelo mundo, beleza? Tranquilo? E ele faz isso por meio de alguns comandos, beleza? Ou seja, o pentester, né? O cara que vai realizar ali o ataque, ele deseja usar essa ferramenta para justamente essa tarefa. O quê? Fazer reconhecimento, identificar os subdomínios associados a um domínio específico. E precisa salvar os resultados em um arquivo. Então ele já fala, ó, preciso salvar isso em um arquivo. Qual comando deve ser utilizado para realizar essa operação? Beleza? E aí, A mais menos D. Example, aqui no caso é o site, né, de example.com -o subdomínios.txt. E aí? O que vocês acham? Bom, já de cara tá errado, porque o A+, o A+, ele trabalha com uma coisa que a gente chama de módulos, tá? Isso é importante vocês saberem. O que acontece? O A+, não foi mencionado aqui no comando qual módulo específico você quer usar para poder fazer essa enumeração ou esse reconhecimento, beleza? A gente tem alguns módulos. A gente tem o módulo enum, tá? A gente tem o módulo Intel, por exemplo, tá? A gente tem alguns módulos específicos que efetivamente ajudam, né, a descobrir, né, a fazer esse tipo de reconhecimento, tá? Então, como exemplo aqui, existe módulos do A+. Um deles é o Intelligence, que é o Intel, tá? Um outro muito usado é o principal, ele é o principal a ser usado, que é o enum de enumeração, beleza? Tranquilo? Então é importante a gente ter essa noção, beleza? Temos além do Intel, né, a gente tem o enum, a gente tem também o vis, só para você ter uma ideia, ou seja, vis de quê? De visualização, de visualizar resultados de enumeração. Ele meio que gera, ele é tão poderoso que quando você utiliza o módulo vis, ele vai gerar um HTML, né, um site, para você visualizar de uma forma mais amigável de como que esses subdomínios estão conectados a um domínio, beleza? Ele consegue fazer basicamente isso. Ó. Imagina que facebook.com. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um gráfico, como se fosse um gráfico, e apontar quais são os subdomínios de uma forma mais amigável, né? Por meio de uma imagem. Exatamente assim, só que por meio de um HTML, beleza? Ao invés de ele trazer textualmente, ele vai gerar um HTML como se fosse um site ali, de forma gráfica, com uma figurinha interessante mostrando os subdomínios,
beleza? Os subdomínios, diversos subdomínios associados a quem? Associado a esse domínio principal, beleza? Então, além do vis, né, que é para justamente visualizar os resultados, a gente tem um módulo chamado de track. Tá? Esse track ele serve justamente para fazer o tracking, ou seja, para fazer a rastreabilidade das diferenças entre as enumerações. Ou seja, eu consigo fazer a comparação. Imagina que eu uso o a mais para gerar uma enumeração específica, salvo isso em um arquivo, depois eu uso um outro módulo para fazer também uma enumeração, beleza? E eu quero fazer essa comparação de diferenças, ou seja, eu quero comparar e identificar as diferenças entre dois tipos de scans, tá? Por quê? Porque a gente tem, dentro do a mais, a gente tem o que a gente chama de qual tipo de scanner, né? A gente tem scanner ativo e o passivo. Isso tudo dentro da ferramenta a mais, tá? Então é interessante a gente já ter essa ideia. Por quê? O passivo, ele vai encontrar o quê? Domínios desativados. Ele encontra domínios desativados. Olha como é que é interessante, galera. Numa única questão, a gente está trazendo características inerentes a esse comando, a esse a mais, a essa ferramenta de hacking, beleza? Ou seja, ele consegue escanear de forma ativa e de forma passiva. Mesmo que o Facebook aqui em algum momento tenha desativado alguns subdomínios, se você usar o a mais no módulo passivo, ele consegue traquear, ele consegue rastrear quais foram os domínios desativados, beleza? E o ativo ele já vai trazer realmente os subdomínios que estão ativamente aí, né, publicados, né, na internet, beleza? Tranquilo? Então, aqui o tracking, né? Isso tudo para falar do track, ou seja, o track ele tem duas modalidades, do ativo e passivo, beleza? Ele vai mostrar o que? Subdomínios que puderam ser encontrados em relação ao primeiro scan, ou seja, ele faz essa comparação, né? E a gente tem também o módulo DB, ou seja, aqui a gente vai manipular o banco de dados do tipo grafo, tá? Dos scans realizados anteriormente, beleza? Então a gente tem estes módulos aqui, tá? Então, módulo scan é inexistente, módulo discovery também é inexistente, beleza? Como a alternativa A não mencionou qual tipo de módulo e é um requisito você mencionar qual módulo, já está errado lá de cara. Obviamente que, perdão, esse parâmetro menos D é para direcionar qual é o destino, né? Qual é o destination, qual é o domínio de destino, e o O é de output, ou seja, para qual arquivo eu vou dar saída, eu vou salvar as informações que eu vou extrair por meio do comando, beleza? Mas, pelo fato do comando aqui não ter exibido quais são os módulos específicos e quais são os módulos específicos? O intelligence, a enumeração, de visualização, de tracking e de banco de dados, de database ali para manipular o banco de dados do tipo grafo do a mais, tá? Então, como não foi mencionado, questão errada. A mais enum, enum a gente já tem. E qual é o destino? Example.com. E qual é o output? Subdomínio.com. Então, esse é o nosso gabarito efetivamente, tá? AC não é porque scan não é um módulo reconhecido pela ferramenta a mais, tá? Os módulos são Intel, jamais esqueça isso, Intel, enum, vis, tracking, db, beleza? Aqui até tem o enum, tem o destination, mas ele está usando um parâmetro "-f", né, de forma incorreta. O parâmetro "-f" ele não é um comando válido, tá? Para salvar arquivos de saída. O correto é usar o "-o". Beleza? Tranquilo? Então aí nosso gabarito de questão da questão 2 é a letra B de fato. Beleza, galera? Vamos lá para a questão de número 3. Enquanto eu deixo vocês fazerem, eu vou beber uma água. Vamos lá? A ferramenta mais, ela é amplamente utilizada na fase de reconhecimento, como a gente viu lá em cima, durante um teste de penetração. Afinal de contas, a gente vai fazer o reconhecimento de quê? De quê? De domínios.
e seus respectivos subdomínios, beleza? Durante um teste de penetração. Qual das seguintes descrições melhor caracteriza a função principal do A+? E aí? Realiza análise de tráfego de rede, executa ataques de força bruta, descobre e enumera subdomínios, olha aí, olha que interessante, e mapeia a superfície de ataque de um domínio. Bom, galera, já de cara, né, é a nossa letra C, né, como a gente bem viu aí na questão anterior, beleza? A letra A, essa realiza análise de tráfego, né, de rede, captura pacotes em tempo real. Aqui tá mais pro Wireshark fazer isso, né? Wireshark. E também o TCP Dump. TCP Dumping. Dump. Beleza? Então aí não é o nosso gabarito, não teria nem como ser. Beleza? Executa ataques de força bruta para quebrar senha de arquivos criptografados. Bom, aqui a gente tem a ferramenta Hydra, né? A Hydra faz isso, tá? A gente tem o John, a gente chama de John the Ripper, ou seja, ele também faz essa quebra, né? Tenta fazer a quebra de senhas, por exemplo, de arquivos que estão criptografados, protegidos por senha ali, beleza? Tranquilo? Mas não é feito pelo A+. Tá? Identifica e explora vulnerabilidades conhecidas em sistemas operacionais. Em sistemas operacionais, isso aqui está mais ligado à ferramenta Nessus, por exemplo, ao próprio Metasploit. Beleza? Tranquilo? Então já vai anotando aí, olha a quantidade de ferramentas e suas devidas descrições, beleza? Tranquilo? E gerencia chaves criptográficas. Olha, isso aí geralmente é mais ligado ali àquelas ferramentas de criptografia. Então, como o OpenSSL, por exemplo, né, para a gente gerar as chaves, né, tanto chave pública, as chaves assimétricas, né, que gera o par de chave pública e privada, né, a gente tem ali o OpenSSL. Muitas das vezes a gente instala isso nos sistemas operacionais, principalmente o Linux, para poder gerar um par de chaves, né, tranquilo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o OpenSSL, tá? Então, questão de número 3 aí, letra C. Questão de número 4. Essa questão aqui é muito boa, galera. Muito boa, muito boa. Vou deixar vocês fazendo enquanto eu bebo mais uma água, porque vou trazer algumas nuances interessantes sobre essa ferramenta. É a RGDOM. E aí? Um pentester deseja usar uma ferramenta chamada RGDOM para realizar um ataque de desautenticação em uma rede Wi-Fi com o objetivo de forçar clientes a se reconectarem e coletar seus famosos handshakes para uma possível quebra de senha. Tá? Qual comando deve ser utilizado para iniciar esse ataque com o RGDOM? Professor, nunca usei esse RGDOM, nunca hackeei uma rede Wi-Fi, eu não sei nem por onde que eu começo. Eu não sei nem como que eu começo a fazer isso, tá? Galera, esse handshake já de cara, tá? O que eu quero... Deixa eu tentar abrir uma PowerPoint aqui, ó, pra gente ter uma ideia, ó. Vamos lá. Já de cara. Deixa eu tentar aqui. Bom, vamos lá. A gente está tratando da ferramenta. Da ferramenta. Peraí, deixa eu só mudar a cor. RGDOM, beleza? A gente está lidando com a RGDOM. Tranquilo? Ou seja, é uma ferramenta, é um kit de ferramenta, na verdade, cujo objetivo é o quê? Atacar redes Wi-Fi. Isso aqui tem que estar na sua mente. Falou em RGDOM, cara, é um kit
de ferramentas que estão ali por trás do RGDOM, beleza? Que tem um único e exclusiva objetivo de atacar redes Wi-Fi. Beleza? Ou seja, é uma ferramenta que é open source, desenvolvida para auditorias de segurança e teste de penetração em rede sem fio. Beleza? Ou seja, ela meio que vai oferecer uma ampla gama de funcionalidades para realizar esses ataques e essas análises. Tá? E aqui, quando a gente fala fazer esses ataques e análises, especialmente focando em ataques do tipo man in the middle, tá? Isso aí é importante vocês anotarem. Qual outro tipo de ataque? Criação, né? Vou botar aqui, criação de quê? De ROG. Você já ouviu, quem assistiu às aulas anteriores, já ouviu em algum momento eu falar sobre isso. ROG Access Points. Ou seja, aqueles pontos de acesso falsos, tá? Aqueles pontos de acesso que não são autorizados a estar ali na rede, beleza? E, principalmente, esses ataques de redes Wi-Fi, além de trabalharem com o tipo de man in the middle, de criação de ROG Access Point, também tem a possibilidade de captura dos famosos handshakes. Pessoa, nunca ouvi falar isso. Lembra do three-way handshake? Numa comunicação TCP? Então, o handshake é justamente isso. É esse aperto de mãos em algumas vias. No caso do TCP, é three-way handshake, ou seja, é um aperto de mão de 3 vias. Tá? A gente manda a flag sim, e recebe o sim ACK, e depois a gente manda de volta a ACK, e com isso a gente estabelece a comunicação. Aí eu começo a transferir pacotes entre um destino, entre a origem e o destino e origem. Tá? O handshake é basicamente isso. O handshake é um processo de autenticação. Gravem isso, tá? Isso aqui é um processo de autenticação. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Se você está assistindo essa aula aqui, provavelmente, você está assistindo essa aula por meio do teu celular, que está conectado numa rede Wi-Fi da sua casa, ou na rede Wi-Fi do seu trabalho, ou no cowork da vida, ou no shopping, ou qualquer lugar. Ou seja, teu dispositivo aí celular está conectado numa rede Wi-Fi. Se você está assistindo de casa, provavelmente você pode estar assistindo aí do teu notebook. Esse teu notebook está conectado à rede Wi-Fi. E antes de você se conectar à rede Wi-Fi, você não percebeu, mas o seu notebook, a sua placa de rede wireless, ele fez um processo de handshake junto com o teu roteador wireless da tua operadora. Professor, mas que handshake é esse? É justamente o processo de autenticação. Não basta apenas você, eu me conectei na rede Wi-Fi digitando a senha. A tua senha, efetivamente, ali, ele é um dos insumos suficientes também para se estabelecer esse handshake, ou seja, para estabelecer esse processo de autenticação. A autenticação ainda na tua rede Wi-Fi, ela não é estabelecida apenas pela tua senha da rede Wi-Fi. Existem outras chaves ali que estão circulando, né, nessas ondas eletromagnéticas que vão estabelecer o processo de autenticação. Professor, então existe um processo aí de handshake entre o meu dispositivo, seja celular, seja o meu notebook com o meu roteador wireless. É isso? Isso, exatamente. Exatamente isso. Ou seja, a anatomia do handshake é basicamente isso. Primeiro, início da conexão. Ou seja, quando um dispositivo tenta se conectar a uma rede Wi-Fi protegida, ele vai enviar uma solicitação roteador para autenticação. Ou seja, quando você visualiza aí no teu celular a rede Wi-Fi e clica em querer conectar, ele automaticamente o seu dispositivo está iniciando uma comunicação com o roteador wireless. Beleza? A partir desse momento, existe o handshake, que é o primeiro pacote de autenticação que vai ocorrer. Ou seja, o roteador envia um nonce, a gente chama de nonce, né? Um número aleatório ali, né? Que será usado como parte do processo de autenticação.
E logo em seguida, a gente tem o segundo pacote, que é a resposta do cliente. Ou seja, é nesse momento que você digita a tua senha. Beleza? Digita a tua senha e, obviamente, você cria algumas chaves aleatórias ali e envia isso para o roteador. Nesse terceiro pacote, que ainda faz parte do handshake, o roteador ele também vai criar lá suas chaves, né? E vai ali se certificar se aquela senha está batendo com a que ele tem ou não, beleza? Aí, nesse momento, o próprio roteador ele vai aceitar essa autenticação e vai enviar uma mensagem de confirmação para você. Olha que interessante. Ou seja, por conclusão, a gente tem o quarto pacote, que é o cliente recebendo essa confirmação, completando o processo de handshake. Ou seja, nesse ponto, a comunicação vai ser dada de uma forma, digamos assim, segura entre o teu dispositivo, seja celular, ou seja, o teu notebook e o roteador. Aí com isso a gente tem a troca de dados ali criptografados, beleza? Então, isso tudo para explicar que o handshake é um processo de autenticação, beleza? Não se assuste em relação a isso. Agora, o RGDOM, como é que funciona, né? O RGDOM, deixa eu colocar numa outra tela, que é RGDOM. A gente já viu aí que ele é uma ferramenta que vai permitir aí, né, de fato, um kit de ferramentas para a gente poder atacar redes Wi-Fi, beleza? Só que você tem que ter em mente que o seguinte, para ele fazer isso, ele precisa de 3 caras. Ele precisa de 3 carinhas. O primeiro carinha que ele vai fazer isso é o que a gente chama de air dump. Beleza? NG. Ou seja, o RGDOM, ele realmente tem esse objetivo, é uma ferramenta conhecida, né, por sua capacidade de ataque, né? Porém, ele não faz isso sozinho. O RGDOM, por detrás dos panos, ele tem uma aplicação chamada, um kit, né, de ferramentas chamada AirDump NG. A gente tem AirReplay, NG, beleza? E a gente também tem o que a gente chama de AirCrack. Opa, faltou o C aqui. AirCrack NG. Ou seja, por meio desses caras, o AeroDump, né? Faltou só um O aqui, né? AeroDump NG, o AirReplay NG e o AirCrack NG. Ou seja, por meio desses caras aqui, por meio desses 3 comandos, que a gente vai conseguir atingir o objetivo, que é o ataque à rede Wi-Fi. Beleza? Tranquilo? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Tranquilo? Onde o AirDump, ele tem um objetivo de visualizar, ele vai permitir a gente visualizar informações importantes sobre o quê? Sobre a rede Wi-Fi. Aqui é meio que a fase do, digamos assim, reconhecimento. É o reconhecimento, ou seja, onde eu vou ter uma placa de rede wireless, ou seja, eu preciso ter uma placa de rede wireless que trabalha no modo de reconhecimento, né? Ou seja, a gente vai conseguir, de certa forma, visualizar quais são os dados, né, que estão sendo trafegados nessas ondas eletromagnéticas. A gente consegue fazer isso com a AeroDump, só que ele não faz isso sozinho, a gente precisa ali de ter um adaptador wireless. Adaptador wireless. Beleza? Tranquilo? Ou seja, tá? Só para a gente ter uma ideia. Ou seja, a gente tem alguns comandos, né, em específico do AeroDump NG, para a gente poder saber qual a rede Wi-Fi que a gente vai atacar. Beleza? Logo em seguida, a gente vai ter o AirReplay. Ou seja, é aqui no AirReplay que vai ocorrer o que? A captura
captura do processo de autenticação. E que processo de autenticação é esse? É o próprio handshake que eu expliquei anteriormente. Ah, entendi. Então, uma vez eu identificando as informações necessárias por meio do aerodump, eu ainda não cheguei no processo de captura, né, do processo de autenticação, ou seja, do sequestro desse aperto de 4 vias, digamos assim, né? Não é no aerodump que a gente faz isso, é no próprio AirReplay, beleza? É no próprio AirReplay que a gente vai fazer essa captura efetivamente aí do handshake. E como que ele faz isso? Desautenticando os usuários que estão conectados. Uma vez desautenticando, ou seja, eu estou forçando que esse usuário que está conectado na rede Wi-Fi desconectar, e quando esse mesmo usuário se tentar fazer a autenticação de novo, ele vai capturar justamente o processo, ele vai ficar visualizando, vai ficar ali, ó, interceptando o processo de autenticação. Entendeu? Para capturar o quê? Os pacotes referente ali a um handshake. E com base e uma vez capturado esse processo de autenticação, entendendo como que funciona o handshake, aí ele vai poder fazer um processo de aircrack, ou seja, fazer uma tentativa de brute force na senha da rede Wi-Fi. Ah, professor, agora estou entendendo. Então, o RGDOM é toda essa ferramenta conhecida aí por suas capacidades de ataque e auditoria nas redes Wi-Fi. Então, como que ele faz? Ele faz por meio da técnica do Aerodump, NG, onde a gente vai visualizar informações sobre a rede Wi-Fi, ou seja, esse processo de reconhecimento, né? É aqui que a gente vai ter um exemplo, né, das informações, só para a gente ter uma ideia, é o canal, que é aquela rede Wi-Fi está sendo publicada, canal 11, canal 8, canal 7, canal 1, canal 2, certo? E também o que a gente chama de BSSID, que é muito importante, ou seja, esse BSSID é o MAC address do roteador, por exemplo, entendeu? O endereço da placa de rede do roteador. Tranquilo? Beleza? Então, só para a gente ter uma ideia aí. E também tem algumas outras informações que a gente consegue, isso já na fase de AirPlay, a gente vai precisar aqui para a gente poder fazer a desautenticação. Para a gente conseguir fazer a desautenticação, a gente precisa do MAC address. MAC address de quem? Do usuário. Do dispositivo do usuário, digamos assim, beleza? Porque eu vou começar, nessa fase de AirPlay que eu vou enviar uma enxurrada de pacote direcionado a esse cara aqui para forçar ele a se desautenticar, a cair da rede Wi-Fi, beleza? Ah, mas como é que ele consegue capturar o MAC address do usuário, desse dispositivo, né, do celular ou do notebook ou qualquer dispositivo Wi-Fi? Justamente por causa dessa fase de reconhecimento aqui do Aerodump, que eu vou conseguir visualizar qual canal, qual BSSID do roteador, o MAC address do roteador, o MAC address, inclusive, dos usuários que estão conectados nessa rede Wi-Fi. Professor, então dá para fazer isso? Dá, cara. Inclusive, eu trouxe até eu acho que eu tenho uma imagem aqui, deixa eu conferir se eu ainda tenho essa imagem aqui desse ataque. Só para vocês terem uma ideia. Olha isso aqui. Não sei se está aparecendo, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Deve estar aparecendo para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vocês devem estar conseguindo aí. Isso aqui, tá vendo isso aqui? Ó, deixa eu... que ele não deixou desenhar, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Vocês devem estar vendo o mouse, né? Tá vendo o mouse aqui? Isso aqui é um comando do Aerodump. O Aerodump NG permite eu visualizar o quê?
informações sobre as redes. Isso aqui foi um ataque na minha especialização de guerra cibernética, né? Realizada lá no Exército, onde a gente fazia alguns testes, beleza? De ataque à rede Wi-Fi. Para simulação, né, de como que é feito, como estudar um pouco a anatomia, né? Na especialização a gente teve essa oportunidade de fazer esse tipo de ataque. E como é que funciona? A gente usa, novamente aqui, o Ergedon, mas a gente não faz isso sozinho com o Ergedon. A gente usa o Aerodump, o AirReplay e o AirCrack. Como que a gente faz isso? Para visualizar as informações da rede Wi-Fi, fazer a captura de canal, do MAC address do roteador, MAC address dos dispositivos conectados a eles, a gente usa o Aerodump, né? O Aerodump ele vai permitir, naquele alcance ali por meio da placa de rede, o wireless, ele vai mostrar todos os MAC address de todos os roteadores. Eu apaguei uns aqui porque são alguns que apareciam aqui, né? Que eram de propriedade ali da organização. Então, por questão de segurança, eu vou estar apagando aqui, né? Fiz questão de apagar. Então, esses Macs aqui são falsos, são Macs de laboratório, então não tem problema demonstrar. Então, esse BSSID, quando a gente dá o comando lá do Aerodump, ele vai mostrar todos os MAC address do roteador. Ele mostrou esse primeiro aqui, mostrou esse terceiro aqui, enfim, ele vai mostrar uma relação. Ele vai mostrar a potência, né? A potência, se está fraco, se está forte, ou seja, quanto maior, mais distante ele está, né? Entendeu? Então, quanto menor aqui, significa que eu estou próximo do roteador, né? Ele vai mostrar uma série de informações, inclusive o canal. Ou seja, esse roteador aqui com o final BA, ele está no canal 11. Esse roteador aqui com o final B770 está no canal 1. Enfim, eu consigo obter essas informações, beleza? E ele mostra ainda, inclusive, o SSID, ou seja, o nome da rede wireless, né? Ou seja, qual o nome da rede wireless aí da sua casa? Vai ter um nome. A rede wireless do teu vizinho vai ter outro nome. Então aqui, a gente tinha aqui o Lab Sobradinho, o Shadow, TP-Link, Teste 1, enfim, tinha uma série de redes wireless que a gente conseguia visualizar, ou seja, essa é a etapa do reconhecimento, beleza? Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui que dá para vocês poderem visualizar. E no Aerodump, a gente consegue visualizar alguns MAC address que estão conectados, ou seja, os dispositivos, né, que estão conectados nessas diversas redes wireless, beleza? Então, logo em seguida, deixa eu ver se nesse aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, deixa eu diminuir, deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês direitinho. Tá aparecendo. Isso aqui é um comando do Aerodump, ou seja, uma vez que a gente encontrou o canal e uma vez que a gente encontrou o BSSID do roteador que a gente quer atacar, ou seja, o final aqui no caso era o 78BA, a gente conseguiu visualizar quem era o dispositivo. No caso aqui era o meu próprio celular, né, que estava conectado. Ou seja, a gente, por meio desse MAC, ou seja, a gente consegue agora identificar o BSSID, ou seja, o endereço da placa de rede do roteador com o final 78BA, e a gente vê a estação conectada. A estação, ou seja, o dispositivo, no caso era o meu celular, poderia ser um notebook. E eu conseguia visualizar, mesmo não estando conectado. Olha como é que é perigoso você conectar em uma rede Wi-Fi, principalmente se tiver sem senha, totalmente aberta. Qualquer pessoa consegue ver o endereço da placa de rede do teu dispositivo. Aí é a preocupação, beleza? Beleza, uma vez eu sabendo qual é o canal, qual é a placa de rede do meu roteador e qual é a placa de rede do dispositivo que eu quero o quê? Quero desautenticar por meio do comando AirReplay. A gente consegue forçar o quê? A desautenticação, ou seja, esse cara vai sair da rede e vai se autenticar. Nesse momento, o AirReplay ele vai estar salvando, né, essa captura
né, essa captura efetivamente do handshake em um arquivo. Uma vez capturando e salvando isso num arquivo específico, a gente já pode fazer um ataque de força bruta em cima da senha, em cima de um arquivo contendo diversas senhas, em cima de um handshake já validado, já oficial daquela rede Wi-Fi específica, beleza? Então, voltando aqui, já sabendo que a gente tem o comando aerodump, o rplay, o aircrack, a gente precisa saber o que? Deixa eu botar aqui a cor vermelha. Um pentest deseja usar a ferramenta AirGedon, beleza. Vimos que tem 3 ferramentas, aerodump, rplay e aircrack. O aerodump, o que ele faz? Reconhecimento. Rplay, ele faz a desautenticação. O aircrack é o força bruta. Para realizar um ataque de desautenticação em uma rede Wi-Fi, com o objetivo de forçar clientes a se reconectarem e, logo em seguida, coletar seus famosos handshakes para uma possível quebra de senha. Beleza? Qual comando deve ser utilizado para iniciar esse ataque? Ou seja, para iniciar o ataque de desautenticação. Tranquilo? Qual que vocês acham agora? E aí? Qual que vocês marcariam? Beleza? Ou seja, para iniciar o ataque de desautenticação que a questão está falando. Beleza? AirGedon já de cara não existe, tá? Não existe esse comando, tá? Afinal de contas, o AirGedon é um kit de ferramentas, né, que vai permitir realizar esse ataque de desautenticação. Beleza? Quando a gente fala em desautenticação, aqui a gente tem que lembrar do AirReplay. Opa! AirReplay NG, né? Deixa eu botar aqui, NG, beleza? Porque é ele que vai fazer os clientes, né, se reconectarem e, logo em seguida, coletar os famosos handshake, beleza? Para uma possível quebra. Essa possível quebra, ela é feita por meio de qual ferramenta? Aircrack. É isso que eu quero que vocês entendam, beleza? E o reconhecimento, aquela fase de reconhecimento, é feita por quem? Pelo aerodump. NG. Beleza? Aerodump é o nosso gabarito? Não. Não é, porque ele faz o quê? O reconhecimento. Beleza? rplay. Opa, aqui, ó. Ou seja, é o rplay menos deauth, ou seja, é o parâmetro que vai ser passado no rplay para o quê? Desautenticar um determinado dispositivo. Ah, professor, entendi. Então, é o deauth que permite essa funcionalidade de forçar um cliente a se reconectar, né? É exatamente ele, tá? E esse 10 aqui, o que significa? Ele vai forçar por meio de envio de 10 pacotes. Ou seja, são 10 pacotes de quê? De quê? De desautenticação. Exatamente isso. Beleza? De desautenticação. Tá? O "-a" aqui é realmente o parâmetro do MAC address do roteador. Beleza? É aqui que é o MAC address do roteador. E o "-c" é justamente o MAC address do dispositivo que você quer forçar a reconectividade, beleza? E o último parâmetro, o WLAN, é justamente o nome da placa de rede sem fio que você está utilizando, tá? Para poder fazer todo esse monitoramento, beleza? Então, o nosso gabarito aqui realmente é a letra D, efetivamente. Aircrack não é, porque é no Aircrack que a gente faz o quê? O ataque de brute force. É o ataque de força bruta. Efetivamente, uma vez que a gente capturou o handshake aqui, né, no rplay, ou seja, é efetivamente aqui que a gente captura o handshake. Opa. Handshake. Salvou isso num arquivo. Aí, obviamente, que agora a gente vai usar o aircrack para
em cima desse arquivo gerado, né? Que é aqui que contém, é nesse arquivo que contém o handshake, tá? Criado e gerado pelo comando rplay, beleza? Ou seja, em cima dele, em cima desse registro aqui, é que a gente vai fazer o ataque de força bruta. Tranquilo? Beleza? Usando qual tipo de senha? O RockU, aí o famoso RockU, muito usado ali no Kali Linux. É um arquivo de senhas, né? Contendo, nossa, milhões de senhas ali dentro, onde a gente vai fazer um ataque de força bruta, beleza? Então, galera, basicamente é isso. Não se esqueçam disso. O Aerodump é um kit de ferramenta para poder fazer ataque de força bruta, onde por detrás dos panos a gente vai fazer o Aerodump, vai usar o rplay e vai usar o aircrack. Não se esqueça disso, o Aerodump visualiza informações sobre as redes Wi-Fi, canal, MAC address do roteador, MAC address dos dispositivos conectados a ele. Vai usar o rplay para capturar justamente esse processo de handshake. Por quê? Porque ele vai forçar ali a desautenticação daquele usuário em específico. Ou seja, vai forçar aquele usuário a se auto-reconectar na rede e aí, nesse momento, a gente consegue capturar o processo de autenticação. Salvou isso no arquivo, a gente vai usar o quê? O aircrack para fazer o brute force da senha. Beleza? Então vamos lá, questão de número 5, deixar vocês responderem enquanto eu bebo uma água aqui, tá bom? Beleza? Vamos lá. RGDOM é uma ferramenta conhecida por suas capacidades, a gente já viu, de ataque e auditoria em rede Wi-Fi. Qual das seguintes descrições melhor caracteriza uma funcionalidade principal do RGDOM? Facilita a realização de ataques de desautenticação e coleta de handshake para posterior análise de senha, né? Aquele brute force. Usado por quem? Pelo aqui, ó, pelo aircrack, beleza? E obviamente que o ataque de desautenticação ele é iniciado aonde? No rplay, beleza? Então o nosso gabarito é letra C. Questão de número 6, aí, envolvendo aí o Burp Suite. Você está realizando uma análise de segurança em uma aplicação web e deseja interceptar, olha aí de novo, e modificar as requisições entre um navegador e servidor. Qual a funcionalidade melhor, né, deve ser usada ali para realizar essa tarefa, né? Bom, aqui já de cara é o nosso gabarito aí de proxy. É por meio desse proxy que a gente vai ativar a porta 8080 no navegador, onde o próprio navegador vai conseguir enviar essas requisições para o proxy do Burp Suite, beleza? Tranquilo? Vamos lá? Só para lembrar, o intruder é usado para automatizar ali os ataques e realizar os testes, né, de força bruta, como injeção de ataques, né, de dicionário, né, mas não necessariamente ali ele usa para interceptar e modificar. Tá? O repeater, bom, aqui é interessante, o repeater ele permite reenviar. Aqui, já de cara, ele permite o quê? Reenviar as requisições. As requisições HTTP. E modificar, obviamente, né, algumas partes ali para testar o servidor, tá? Tranquilo? Beleza? Pessoal, mas lá em cima, o senhor falou que o repeater, ele fazia esse papel, né? E efetivamente, né, parando para pensar, essa questão até poderia ser anulada. Olha aí, ó, a questão poderia até ser anulada, porque o repeater também ele faz esse reenvio, né, das requisições, né? Vamos voltar aqui. Questão de número 1. Para interceptar e analisar as solicitações, né, HTTP. Realmente, interceptar, ele vai permitir essa interceptação e a análise. Até, afinal de contas, a gente vai modificar, né? Então, vamos ver aqui essa questão de número 6, interceptar e modificar as requisições. É verdade, olha aí, ó, mais uma questão que jamais a gente esqueceria, ou seja, possivelmente a gente poderia ter duas respostas,
Porém, o proxy, ele faz essa etapa aqui, né, da interceptação, ou seja, o proxy estaria aqui, né, efetivamente, mas a fase de modificar as requisições realmente partiria do repeater, ou seja, na verdade não teria dois gabaritos não, verdade, eu vou concordar com você porque eu sei que você está concordando comigo porque você prestou atenção na aula e lá na primeira questão a gente viu que realmente o repeater ele permite essa interceptação e a modificação, ou seja, acúmulo dessas duas funções, né? Então qual funcionalidade do burp switch você deve utilizar para realizar essa tarefa? Realmente, poderia até entrar com recurso e a gente aceitaria realmente essa funcionalidade do repeater, beleza? O proxy ele fica apenas no campo da interceptação, mas como a questão está falando da modificação, realmente essa modificação não é a funcionalidade do proxy em si que vai fazer, na verdade é o kit de ferramenta dentro do burp switch que vai fazer, e qual é ela? É o próprio repeater, beleza? Então aí, corrigindo, eu falei aí o gabarito letra C, né? Eu estava defendendo inicialmente o gabarito letra C, mas esse proxy aqui, realmente ele só atua na fase de interceptar, tá? Como a gente precisa dessas duas funcionalidades juntas, de interceptar e modificar, a gente acaba usando, né, a funcionalidade que melhor se adequa é o repeater, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Questão de número 7. Burp Suite de novo. Burp Suite é uma ferramenta amplamente utilizada para testes de segurança em aplicações web. Qual das seguintes descrições melhor define a funcionalidade do Burp Suite? Galera, e aí? Qual que vocês acham? Do Burp Suite Scanner. Preste bem atenção, do Burp Suite Scanner, não é o Burp Suite como um todo, tá? O Scanner, ele já de cara, ele vai fazer o quê? Ele vai realizar a varredura automática de vulnerabilidades em aplicações web e gera relatórios, beleza? Ou seja, o Burp Suite Scanner ele é projetado para isso, para realizar essa varredura automática, né, de vulnerabilidades, tá? Ali ele vai identificar alguns problemas de segurança e vai gerar alguns relatórios, tá? Agora, intercepta e modifica o tráfego HTTP entre o navegador e o servidor. Aqui entra muito o que a gente chama da funcionalidade repeater, né? Ou, se a gente quiser, né, a gente pode até generalizar, aqui entraria a funcionalidade do proxy, efetivamente, beleza? Agora, automatiza ataques de força bruta. Força bruta já entraria ali o intruder, né? O módulo intruder. Tranquilo? Analisa o conteúdo de uma aplicação web para identificar e mapear seus componentes e funcionalidade, ou seja, mapear ali as páginas que tem ali, né, daquele site, né? Então aqui entra, querendo ou não, o Spider, beleza? Permite executar scripts personalizados e automatizar a exploração de vulnerabilidade. E aí? Bom, é até possível, né, através de algumas extensões, existem algumas extensões do Burp Suite, né, mas ele não é para execução, né, de scripts personalizados, mas não é a principal função do scanner aí. Beleza? Questão de número 8, olha o famoso Nmap. Você precisa realizar uma varredura de portas em uma rede para identificar quais portas estão abertas. Quais portas estão abertas em um servidor específico e determinar o serviço. Ou seja, além da porta, eu quero que ele mencione qual é o serviço que está rodando em cima dessa porta adequada. Beleza? E aí, qual que vocês acham? Qual comando do Nmap você deve usar para realizar essa tarefa? Vou deixar vocês fazendo aí enquanto eu bebo mais um pouco d'água aqui. Vamos lá, galera. Já de cara, é a nossa letra D. É o
parâmetro SV que vai permitir, né, efetivamente a gente identificar a porta e o serviço que está rodando nela, beleza? O SP aqui, ele até geralmente ele é substituído pelo SN, tá? Pelo SN. Ou seja, aqui ele realiza, o próprio nome já diz que ele realiza uma varredura em cima do ping por meio do pacote ICMP, beleza? Ou seja, e tanto é que ele passa uma faixa de IP, né? Um range de IP para identificar os IPs ativos na rede, que estão respondendo via pacote ICMP, ou seja, ele realiza uma varredura de ping para identificar quais hosts estão ativos em uma rede, sem ao menos verificar quais são as portas, tá? Ele só está verificando quem é que está ativo na rede, beleza? O SSS, ele realiza uma varredura ativando a flag, ele ativa a flag sim, ele fica muito focado nessa flag sim aqui, né? Ele realiza essa varredura assim para identificar portas abertas, mas não fornece detalhes ali sobre os serviços em execução, ou seja, ele vai usar a flag sim para identificar o que? As portas, e não necessariamente ali o serviço, beleza? O "-o ali é um comando usado para detectar o que? O que a gente chama de footprint. Fingerprint, perdão. Fingerprint. Ou seja, é uma maneira de a gente detectar o sistema operacional. Beleza? Fazendo um fingerprint na varredura usando o Nmap, beleza? E o "-a, ele realiza ali, aqui, esse "-a é a varredura que mais gera ruído na rede, né? Aqui ele vai gerar ruído na rede, e geralmente os atacantes não utilizam porque ele é muito barulhento. Então qualquer ferramenta de detecção, né, de intrusão vai bloquear esse tipo de varredura, beleza? Ou seja, aqui é onde ocorre a varredura, aquela varredura agressiva, modo agressivo, que inclui a varredura de portas, tá? E aqui ele vai trazer tudo, ele vai trazer varredura de porta, detecção de serviço, detecção do sistema operacional, análise de script, mas não apenas portas e serviços. Ou seja, o que eu quero é justamente esse layout de busca, né? Portas e serviços, beleza? Então vamos lá, nosso gabarito aí, letra D, é o mais utilizado, né? É o que deve ser realizado, né? A gente não usaria o A, mas professor, o A também traz traz um conjunto mais completo, né, digamos assim, só que ele é muito ruidoso, né? Então ele em última instância deve ser usado, em última instância, ou seja, qual comando do Nmap você deve usar para realizar essa tarefa? Cara, sem dúvida é o SV, porque ele é mais discreto, consegue usar outras técnicas ali por detrás dos panos, usando algumas flags do Nmap de forma menos agressiva possível, tá? Beleza? Questão de número 9. Qual das seguintes funcionalidades é proporcionada pela opção SP ou SN? A gente já viu, né? Muito ligado ali com o ICMP ou o famoso ping, né? E aí? Onde a gente detecta o quê? Faz uma varredura de ping para identificar quais hosts estão ativos, né? Nosso gabarito aí é a letra B, beleza? Questão de número 10, questão excelente, excelente. É aqui que a gente tem algumas diferenças, né? E que é importante você que trabalha com cibersegurança, você que se predispõe a trabalhar nessa área de segurança de cyber, você precisa ter a noção da diferença do bind shell do reverse shell, tá? Vamos lá. Você deseja usar um netcat para criar uma conexão reversa, ou seja, o famoso shell reverso.
Professor, o que seria isso? Com um servidor remoto. E redirecionar a saída de um shell, né, do teu bash ali, para o atacante, ou seja, disponibilizar um bash, uma linha de comando para o atacante poder inserir, né, comandos, executar comandos na vítima. Qual comando você deve usar no Netcat no lado do servidor para ouvir e aceitar conexões na porta 444? E aí, galera, qual que vocês acham? Levando em consideração que é uma conexão de shell reverso. E aqui a gente tem duas diferenças. A gente tem o bind shell. É isso que você precisa ter em mente. A gente tem um bind shell e a gente tem o shell reverse. O que significa isso? Ambas as técnicas, tanto bind shell quanto shell reverso, permitem o quê? O atacante ter controle sobre o bash, sobre a linha de comando da vítima. Ou seja, eu inserir comandos na vítima, tá? Independente da técnica que eu utilizar, eu vou executar comandos remotos, beleza? Só que alguns são melhores que o outro. Não é que são melhores, né? Tem algumas facilidades, né, a mais do que os outros. Vamos lá. Bind shell e reverse shell são dois métodos, isso que você tem que ter em mente, são dois métodos comumente usados para obter acesso remoto a um sistema operacional comprometido. Mas eles funcionam de maneira diferente. No bind shell, vou até colocar de outra cor aqui. No bind shell, o shell ele é vinculado a uma porta específica no sistema alvo, ou seja, a porta, né? A porta é vinculada, na verdade é o shell, né? A porta ela é vinculada a um shell. Esse shell é vinculado a uma porta, na verdade, tá? A uma porta no sistema alvo. Beleza? É como se fosse assim, num primeiro cenário, onde a gente tem um bind shell. Ou seja, eu tenho a vítima, e eu tenho o atacante. O bash, ou melhor, o shell, né? Eu abro a porta aqui, ó, vamos supor, porta 4444. A porta fica aberta nessa vítima. E o atacante é que faz comunicação nessa porta na vítima. Beleza? Tranquilo? Ou seja, o alvo executa um comando, ou seja, a vítima ela vai executar um comando que vai abrir uma porta TCP e espera por uma conexão de entrada do atacante. Quando o atacante se conecta efetivamente a essa porta, ele obtém o famoso acesso ao shell do sistema alvo, beleza? Ou seja, a vítima aqui ela está abrindo propositalmente uma porta 444 associada a um comando que vai entregar o bash, que vai entregar o shell, né? O interpretador de comandos para que esse atacante execute comandos na vítima remotamente, beleza? Essa é uma forma muito simplista, né? É só subir uma porta associada a esse shell, associada a esse bash, e o atacante vai lá, em tese, entra. Só que isso traz algumas complicações, tem algumas limitações. Quais seriam essas limitações? Vamos lá, limitações. Geralmente, né, os atacantes eles costumam adentrar a um perímetro de organizações. E o que existe nas organizações? Existência de firewalls. Ou seja, existe uma política de segurança dentro da tua organização, né, que vai impedir que um atacante diretamente acesse esse bash nessa porta 444. Ou seja, geralmente existem tantas políticas de segurança, tantos bloqueios de firewall, que na tua organização, que esse tipo de ataque bind shell, ele acaba sendo muito difícil, sabe? De ser
de ser liberado ali, né? Ou seja, ele é facilmente identificado, né, por parte dos IPS, dos IDS, né, dos detectores aí de intrusão, né, dos sistemas aí de proteção de intrusão, dos diversos firewalls de aplicações, enfim, assim, é mais dificultoso, né, você permitir que haja um bind shell, porque você está levando em consideração que o atacante está fazendo conexão direto a essa vítima nessa porta, tá? Agora, no segundo cenário, eu tenho a vítima, beleza? E eu tenho o atacante. E aqui é o reverse shell. E como que funciona? Na verdade, aqui no reverse shell, o alvo ele inicia no bind shell. Quem iniciava, né, a conexão era o atacante, beleza? Agora no reverse shell, quem vai iniciar a conexão de volta, né, no reverse shell, o alvo é que inicia a conexão de volta ao atacante, em vez de esperar por uma conexão de entrada, como acontecia no bind shell. Ou seja, o shell do sistema-alvo é enviado de volta ao atacante, né? Beleza? Ou seja, primeiro o atacante ele configura o próprio sistema para escutar, ou seja, a porta 444, por exemplo, ou geralmente uma porta legítima 443, ela é ativada aqui no atacante, beleza? E a vítima é que faz conexão a essa porta 443, por exemplo, que é uma conexão legítima até. É difícil você... Como que um firewall dentro da tua empresa vai bloquear uma porta 443, por exemplo? É difícil, porque a porta de destino 443 é utilizada para quê? Acessar sites que utilizam o protocolo HTTPS. Então, por padrão, geralmente os firewalls eles liberam essa porta 443. Sabendo disso, os atacantes eles se utilizam mais dessa técnica de shell reverso, ou seja, de abrir portas nos diversos servidores deles, né, para que e portas legítimas de serviços conhecidos, onde essas vítimas, uma hora elas sendo domadas, elas vão entregar o shell ou o bash para quem? Ou o bash para o atacante. Com base nisso, a vítima está entregando o interpretador de comandos dela, o shell ou o bash, para quem? Para o atacante executar comandos remotos, beleza? Ou seja, prestem atenção, o atacante primeiro configura o próprio sistema para escutar a porta, ou seja, a escuta de porta é no próprio atacante, ao contrário do bind, que a escuta da porta era na vítima, beleza? O atacante primeiro configura o próprio sistema para isso, tá? O alvo, então, executa um comando que faz com que ele se conecte ao sistema do atacante, fornecendo o quê? Fornecendo o próprio shell, fornecendo o próprio bash para o atacante, beleza? Isso é mais fácil de usar em ambientes com firewalls, tá? Porque a conexão é iniciada por quem? Pelo alvo e não pelo atacante, tá? O que normalmente é permitido em firewalls que bloqueiam conexões de entrada, mas não de saída, né? Tá bom? Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, no atacante, se ele for usar o reverse shell, né? Já que é ele que vai abrir a porta, ou seja, vai acontecer um cenário aqui no shell reverse. Ou seja, o próprio atacante pode usar o netcat para abrir uma porta. No caso, ele vai usar o netcat, que é o comando nc-lvp, por exemplo, e a porta 444. Ah, professor, por que não 443? Porque é o exemplo da questão. Aqui é só a título de exemplo mesmo. A questão está usando a porta 444 mesmo. Tranquilo? Ou seja, vamos seguir o passo. Já sabendo que o shell reverso é o atacante que faz escutar a porta, né, na própria máquina do atacante, então ele usa o netcat com os parâmetros LVP na porta 444, beleza? Professor? Então, é o atacante que está abrindo a porta lá na máquina dele? Exatamente isso,
tá? E no alvo, tá? No alvo, agora na vítima, a vítima vai fazer o quê? Ela vai executar comando. Qual é o comando? No alvo você faz o sistema se conectar ao atacante. Como que faz isso? Usando o Ncat, o Netcat, NC, o IP do atacante, tranquilo? Qual a porta? 444, ou seja, eu menciono qual é o IP do atacante e a porta do atacante. E lembra que no shell reverso a vítima que entrega o shell para ela, para o atacante, para a pessoa do atacante, entrega o bash para o atacante. Como que ela vai fazer isso? Seguindo o comando "-e /bin /bash". Beleza? Esse aqui é um comando único, tá? Tranquilo? Então, sabendo disso, o shell reverso, primeiro cenário, ele ativa efetivamente, né, a porta, escutando a porta na sua própria máquina, e depois a vítima, num outro cenário, é que faz conexão usando o Ncat, apontando para o IP do atacante, para a porta do atacante, e "-e", justamente para quê? Executar o bin /bash. Beleza? Essa é a ideia. Professor, mas me explica o "-l". "-l" é listen, ou seja, ele coloca o Ncat em modo de escuta, o que significa que ele guardará conexões de entrada em uma porta específica, como um servidor. Beleza? O V é de verbose, ou seja, ele ativa o modo verboso, né? O que faz com o Ncat ele exiba mensagens detalhadas sobre o que está acontecendo ali nas conexões, tá? Se uma conexão for estabelecida, vai aparecer uma mensagem. Se a conexão for fechada, vai aparecer outra mensagem. E o "-p" é a própria porta, ou seja, especifica a porta que será usada para escutar, beleza? Então veja bem, então sabendo disso, qual comando você deve usar no Netcat no lado servidor para ouvir e aceitar as conexões? NC-LVP, ou seja, "-c LVP. Qual que seria o nosso gabarito? Não tem esse LVP, por exemplo, né? Porque eu trouxe por completo os parâmetros, mas tem o L, ou seja, é o L que vai fazer o listen, né? É ele que vai escutar a porta. Então, esse aqui caberia muito bem, beleza? Então, o nosso gabarito aí é letra A, beleza? Já a letra B, NC-E, ó, olha a vítima entregando o bin /bash para qual IP do atacante e a porta dele. Ou seja, a porta do atacante e o IP do atacante. Aqui já seria a vítima, né? Ou seja, no lado cliente, né? No lado da vítima. Por isso que não seria efetivamente aí o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo? De boa, né, galera? Questão de número 11. Deixar vocês fazendo aí enquanto eu bebo mais uma água. Ficou moleza agora, né? Qual é a principal funcionalidade do Netcat quando utilizado com a opção "-e"? E aí? "-e" é para executar um comando específico, né, após a conexão ser estabelecida, né? Então, nosso gabarito aí é a letra B. Só lembrar do execute. Estabeleceu, executa um comando. Que comando é esse? Entregar o shell reverso, ou seja, entregar o interpretador de comando, entregar o shell, entregar o bash para o atacante. Questão de número 12. Qual é a principal função do Metasploit Framework? Isso é importante você saber na execução de testes de penetração, galera. Já de cara, é fornecer uma plataforma para explorar a vulnerabilidade e realizar atividade de hacking ético, beleza? É realmente o Metasploit que permite, né, é uma plataforma amplamente utilizada para explorar diversas vulnerabilidades em diversos sistemas, tá? E não só sistema operacional, mas em diversos serviços web, em banco de dados, né? Ele vai fornecer uma série de ferramentas. É isso que você precisa ter em mente, uma série de ferramentas, ou que a gente chama de exploit,
que vai fornecer e permitir simular ataques e avaliar seguranças dos sistemas, beleza? Questão de número 3, eu acho que tá acabando. Vamos lá. Qual é a principal funcionalidade do SQL Map? E aí? O que vocês acham na realização de testes de penetração? Bom, a gente já falou bastante, né, nas aulas passadas sobre injeção de SQL Injection, beleza? Então, saiba disso que o kit de ferramenta SQL Map, ele permite o quê? A realização de testes de penetração em que modalidade? Para automatizar a exploração de vulnerabilidades em injeção de SQL, beleza? Tranquilo? Realizar análise de tráfego, a gente já sabe que geralmente ali é o Wireshark, né? É o Wireshark que faz isso e não necessariamente o SQL Map. Temos o TCP Dump também ali apoiando, né? Tranquilo? Só para a gente ter uma ideia geral mesmo, beleza? Questão 14, vamos lá, está quase acabando, vamos lá. Você está usando o Wireshark para capturar pacotes em uma rede e deseja filtrar os pacotes HTTP para analisar o tráfego. Imagina lá no Wireshark e está passando um monte de tráfego e você quer o quê? Filtrar. Qual é o filtro de exibição que você deseja usar para exibir apenas pacotes do tipo HTTP? Pacotes do tipo HTTP. E aí, qual que vocês acham? Galera, bem simples. É só digitar HTTP que realmente vai aparecer efetivamente lá o filtro, né, dos pacotes exigidos, tá? TCP Port não seria porque esse filtro ele exibe pacotes do tipo TCP que estão usando a porta 80. O que é uma boa até uma forma de filtrar pacotes HTTP, mas não garante que o conteúdo seja HTTP efetivamente, tá? Pode exibir pacotes que não sejam HTTP, mas que estejam na porta 80. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que a porta 80 ela é, digamos assim, refere-se ao protocolo HTTP, mas eu posso forjar isso. Eu posso muito bem alterar, vamos supor que um serviço qualquer, né, que eu vou levantar, imagina eu tenho uma aplicação rodando em Python, tá? Em específico, ela pode não ser necessariamente trabalhada em cima do HTTP. Eu posso alterar lá, simplesmente botar para a porta 80. É uma aplicação Python, mas que não necessariamente ela é acessível por meio do protocolo HTTP. Beleza? Posso usar um serviço de transferência de arquivos e colocar ele para trabalhar na porta 80, por exemplo. Tá? Então, esse pacote aqui vai necessariamente trazer qualquer tipo de serviço que rode em TCP na porta 80. Isso aqui, cara, é um mundo. Eu posso modificar. Isso aqui é uma customização. Tá? Eu consigo customizar essas aplicações, essas diversas aplicações aqui e alterar a porta padrão dela. Posso modificar essas portas. Beleza? Aí, quando essa máquina em específico que está rodando o Wireshark acessar essas portas, acessou a porta 80, significa que é HTTP? Não necessariamente. Pode estar rodando ali por detrás dos panos um outro serviço qualquer. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Tranquilo? Então, para ser mais fiel assim, para exibir realmente pacotes HTTP, é só digitar ali HTTP. Beleza? Vamos lá, questão de número 15, última questão. Qual das seguintes funções é a principal responsabilidade do Wireshark? Pô, já ficou mais tranquilo, né? É realmente ali capturar e inspecionar pacotes de rede para análise detalhada do tráfego, beleza? É justamente isso que o Wireshark faz, tranquilo? Bom, galera, a gente fica por aqui, a gente já resolvemos aí, discutimos bastante informações aí importantes sobre esse tópico 1.9 aí do teu edital, beleza? Então espero que eu tenha ajudado aí vocês a ter dado uma aflorada aí na mente aí em relação a esses conteúdos, mas
que isso possa ajudar, possa massificar alguns conceitos que eu julgo ser importante aí para esse item do edital de vocês, beleza? Então, se você chegou até aqui, meus parabéns. Então, dê teu joinha, curta aí os comentários, insira os comentários, que vai ser de grande ajuda aí pra gente aí para manter o nosso canal, beleza? Ativo aí ajudando vocês, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.